dar início ao nosso primeiro momento. Hoje teremos 2 palestras. A primeira vai ser as agressões silenciosas ao corpo físico, templo sagrado do nosso espírito, com o nosso irmão Tony Sarmento. Daqui a pouco ele vem para cá para proferir. E em seguida, o segundo tema com as instituições sociais em favor da vida, a providência divina atuando através do homem, com o Wallace de Barnon. Então a gente vai projetar um videozinho. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amavam como você acha que eles deveriam ter te amado, não desista da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem poder mais do que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então, não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida e foi ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Agora a gente vai fazer a preparação do ambiente. O fortalecimento do Orival Alves, vencer a ignorância. Deus, quero sair da escuridão, do mundo, do impedimento, da ignorância. Desejo alcançar o que tenho a obrigação de saber e o que me alavanca para ser feliz. A ignorância de mim mesmo, das coisas que me circundam, do que me aumenta a fé e do que aciona o progresso, é que traz os meus males. Não quero ter diante dos olhos uma muralha ou um pano preto que me impeça ver os valores que colocastes em mim para serem usados e ampliados ao infinito. Abre, ó Deus, a minha cabeça, a minha alma, o meu coração, para eu fazer um encontro comigo mesmo, descobrir o poder das minhas qualidades e capacidades e fazer com que os meus dias sejam, daqui para frente, melhores do que tem sido até agora. É isso o que eu espero para ser feliz. Obrigado, Deus. Muito obrigado. E para a peça inicial, convido a Márcia para fazer junto conosco a oração de São Francisco.
noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, que sabem o quão importante é esse trabalho para todos nós encarnados, principalmente para os desencarnados. Sintam-se abraçados e abençoados pelo Mestre. Oração de São Francisco. Senhor, fazei instrumentos da vossa paz, onde houver ódio, que houver o amor, onde houver ofensas, que houver o perdão, onde houver discórdias, que houver a união, e onde houver dúvidas, que houver a fé, onde houver erros, que houver a verdade, onde houver desespero, que houver a esperança, onde houver tristezas, que houver alegrias, onde houver trevas, que houver a luz. Ó Mestre, fazei que procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.
se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria, poder, análise de viver. Antes que o alma já floresce, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Oh Deus, tu és a minha rocha e fortaleza. Se tu és real, não importa quem duvide. Oh, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Oh Deus, aleluia. Ninguém explica. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestra, convidando a Eliane para a leitura e comentário do Evangelho. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça. Que a noite de hoje seja um alento para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. O capítulo é o capítulo 17, Seres Perfeitos. O item é o item 7, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida. É encontrado no mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repreensão. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte e o sustenta. Mas muitas vezes ela permanece impotente ante o sofisma da paixão. O dever do coração, observado com fidelidade, eleva o olho. Mas como determinar com precisão esse dever? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variável em suas expressões. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus. Quem quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece flexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida,
a humanidade não pode subtrair isso, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço perfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça dentro dele. Lázaro, Paris, 1863. Então, assim, esse item do Evangelho nos lembra que temos dever para com o nosso Pai. E o dever que temos com o nosso Pai é de vivenciarmos todas as nossas experiências para que possamos nos melhorar. Viemos com uma missão, cada um de nós, para que a gente possa se melhorar e ajudar a melhora de todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente não cumpre com aquilo que foi planejado, que a gente resolve parar com esse planejamento, a gente está se prejudicando e prejudicando outras pessoas, que dependem das nossas atitudes para que a gente possa caminhar sempre em direção ao nosso Mestre Jesus. Lembremos sempre, nunca estamos sós, seja o problema que for. Estamos sempre acompanhados e orientados para que a gente possa sempre vencer as nossas dificuldades. Não podemos desistir, temos sempre que seguir em frente, caminhando sempre em direção do nosso Mestre Jesus. Que Deus nos fortaleça, nos ampare e nos permita muita paz e muita luz em nossos corações. Bom, e agora a gente convida o Tony para fazer a explanação do primeiro tema do nosso segundo ciclo de palestras, intitulada como As Agressões Silenciosas ao Corpo Físico, Templo Sagrado do Nosso Espírito. Pode vir, Tony, seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito a casa, por mais essa oportunidade de estar aqui falando para vocês e um tema tão importante, tão importante porque a cada vez mais nós somos surpreendidos com notícias de suicídio. E não há como a gente direcionar classe, sexo, idade. Não há. Nós vemos em todas as classes sociais, nós vemos em todas as idades, certo? Em todos os sexos, raças, está, infelizmente, acontecendo ainda bastante a questão do suicídio. Certo? Mas, o que eu vim, o tema que me foi proposto, são as agressões lentas ao nosso corpo. E o interessante que a gente vê, nós tivemos aqui, há poucos minutos, um problema técnico, pelo qual essa palestra não está sendo transmitida ao vivo, está sendo gravada e vai ser transmitida posteriormente. Mas olha o que aconteceu, uma coisa muito interessante que já é a primeira lição da noite. Ninguém perdeu a calma. E estamos aqui falando e vocês ouvindo. Ontem mesmo eu escutei a seguinte frase: se a cada percalço você se mantém calmo e não desiste do seu objetivo, é sinal de que você está mais preparado para as provas da vida do que ontem. E nós tivemos aqui um imprevisto e estamos calmos. Estamos aqui. E se não estivéssemos? Se tivéssemos nos desentendido, se tivéssemos gritado, esperneado, já estaríamos diante de uma pequena agressão ao nosso corpo, uma agressão silenciosa ao corpo físico e também ao nosso espírito. Desnecessário um estresse, desnecessário a gente estar
se aborrecendo, de repente, fulano acusando ciclano pelo fato de ter havido um problema técnico. Então já seriam duas pessoas, dois corpos, dois espíritos, que estaria estremecendo. E essa energia negativa, pesada, iria se somar a tantas outras energias que nós absorvemos no nosso dia a dia, nas mínimas coisas. É no trânsito, é no trabalho, é dentro de casa, é na casa espírita. E vai somando, 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 quando a gente vai ver, o nosso corpo está agredido. O nosso espírito está entristecido. E aí a gente pergunta, pelo quê? Será que valeu a pena? Claro que não. Nós estamos buscando o quê? Equilíbrio, crescimento moral, saúde física, saúde espiritual. E a gente termina se agredindo com essas pequenas coisas. Olhe que eu estou apenas pegando o exemplo que acabou de acontecer. Mas eu pergunto a vocês, há alguém aqui que não seja espírita? Creio que não. Pelo menos se dissessem, tem alguém que está já querendo ser, graças a Deus. Então nós sabemos que já estamos aqui encarnados pela enésima vez. Pode ser a 12ª, 18ª, 30ª, não sabemos. Sabemos que é a enésima e que ainda voltaremos várias outras vezes. Olha, o nosso corpo já traz de outras encarnações marcas das nossas agressões a nós mesmos. Não estou falando nem de outras pessoas. Eu estou falando das nossas marcas. E não precisa ser somente do suicídio direto, aquele ato imediato. Não, pode ser dessas pequenas agressões que nós vamos praticando no nosso dia a dia. A literatura traz diversos exemplos, mas não dá pra gente, não é uma questão matemática, 2 mais 2 vai ser 4, mas são hipóteses. E aí a gente vai ver quais são os abusos que nós cometemos no nosso dia a dia. Vamos pelas coisas mais simples. A alimentação. Garanto que muitos já pensaram assim, a bebida, o cigarro, a droga, a alimentação. Quantos e quantos abusos nós não cometemos na nossa alimentação? Hoje, principalmente, os industrializados, os transgênicos, um monte de conservantes. E eu estaria dizendo o nome aqui de um alimento que diz que é o terror dos terrores, né? Os nutricionistas têm pavor, e eu gosto tanto. Aquele macarrãozinho que a gente cozinha em 3 minutos. É tão bonzinho, né? Prático. Eu até gosto, mas hoje eu escolho uma vez no ano e como um, porque eu adoro ele, mas é triste todo mundo diz que é terrível, né? Os profissionais, os médicos, dizem que aquilo é horrível. Mas vamos imaginar assim, os outros abusos que nós cometemos. Então a gente sabe que deve evitar a gordura, deve evitar o sal, os excessos, de uma maneira geral. Excesso de doces, excesso de gordura, excesso de sal. E a gente sempre escolhe um desses que vai ser assim, é o meu ponto fraco. E a gente vai gradativamente machucando o nosso corpo. É aquela coisa assim, olha, se eu passar nessa irmã aqui e der um peteleco aqui no braço dela, petelecozinho de nada, machucou ela? Não, ela vai até estranhar, por que ele fez isso comigo, né? Mas não doeu. Mas se eu passar várias vezes ao dia pelo lado dela e der um peteleco no mesmo lugar, além dela estar já tremendamente irritada comigo, com toda a razão, mas
aquele mesmo lugarzinho levando vários petelecos ao mesmo dia, vai doer. É muito possível que ao final do dia esteja roxo, ou pelo menos esteja vermelho, né? Então é o que nós fazemos conosco ao longo dessa encarnação. E a gente esquece que já trazemos marcas perispirituais, que possivelmente tenha sido decorrente de abusos que nós cometemos. Vamos desafiar alguém aqui. Alguém tem um corpo 100% perfeito? Corpo físico 100% perfeito? Aí a gente já vê um monte de gente de óculos, né? Inclusive eu, pelo menos a visão ali já está comprometida. Quer dizer que a gente saiu furando em encarnação passada, furando o olho do outro? Não. E alguém que vem com intolerâncias alimentares que estão cada vez mais comuns. Existe um caso que eu vi no noticiário, uma criança, acho que é em Minas Gerais, que ele não pode tomar nenhum tipo de leite, nem água. Ele toma um tipo de soro, uma coisa assim, que custava, parece que R$800 uma lata, e só dava para 15 dias. O que será que aconteceu para esse ser tão novinho, né? Já nasceu com essa intolerância, ou seja, ele tem uma deficiência, já nasceu com ela. Será que ele fez muita gente passar fome? Será que ele foi apenas assim, ele abusou da alimentação? Será que ele se suicidou com veneno? Todas são situações possíveis. Tem uma certa lógica da gente raciocinar dessa forma. Mas o fato é, e as agressões que nós continuamos cometendo? Então são inúmeras, meus irmãos. Hoje tem uma situação. O mal, que estão chamando já o mal do século. Os fisioterapeutas estão adorando, que é isso aqui, ó. Tendinites, lesão no pescoço, na coluna, a visão. Um oftalmologista disse a mim que já existe a miopia tecnológica. As crianças com 10 anos estão com essa miopia. É tanto tempo olhando aqui, pertinho, que quando ele vai olhar para mais distante, a visão não está mais correspondendo. E ele não era míope, ele não nasceu míope, ele se tornou míope por conta desse excesso. Então, meus queridos irmãos, vamos ficar atentos a essas. E essa é a parte física, tem a parte psicológica. E além da psicológica, tem a parte espiritual. Né? Então, vamos ficar atentos a essas questões. Porque, olha, as agressões são muitas. E a gente deve lembrar o seguinte: algumas coisas a gente não necessariamente agride o nosso corpo, mas a gente se expõe a riscos. E porque o maior exemplo disso é o trânsito. Olha só que loucura que nós temos no nosso trânsito hoje. Aqui em Maceió, eu não sei exatamente a estatística, mas em outras cidades até maiores, diz que São Paulo são 25 a 30 mortes diárias, de 6 da manhã às 18 horas, de motociclistas no trânsito. Mortes, fora as lesões. Os que sobrevivem mais ficam com lesões. As lesões, inclusive, que podem ser permanentes, amputações, paraplegia, tetraplegia. São 30 mortes por dia só na capital paulista. Então, esse risco que a gente corre também está nos transformando em suicidas indiretos. E eu ia, antes de falar esse termo pela primeira vez, puxar a lembrança de vocês para o Nosso Lar. Nosso Lar, o livro de André Luiz, o primeiro livro, quando ele se deu conta de que estava no umbral, ele não sabia nem o nome ainda, mas sabia que era um lugar de sofrimento.
E ele já tinha entendido que tinha desencarnado. Chamava de morrido, né? Ele já sabia que tinha morrido, tinha apenas desencarnado. Mas ele estava aceitando aquele sofrimento, mas ele não aceitava quando chamavam ele de suicida. E ele dizia tudo, menos isso, suicida não. Mas depois ele entendeu que ele foi um suicida indireto. O abuso da bebida, do fumo, mesmo ele tendo sido médico naquela última encarnação, mas ele fumava e bebia. Gostava da noite. Então, forçava o corpo a pequenos descansos, intervalos, sono. Então, a gente vai ao longo do tempo causando uma série de problemas ao nosso corpo. Problemas físicos, psicológicos, como foi bem lembrado, e espirituais, porque se eu disse que nós podemos, e acontece muito, nós nascemos com marcas pré-espirituais, ou seja, veio de outra encarnação, nós estamos, mesmo nós espíritas, sabendo disso, nós estamos já provocando marcas futuras de uma próxima encarnação. E nós não nos damos conta de que todo tipo de excesso está lesando, se não somente o corpo, mas o corpo e o espírito. E é esse o grande alerta que nós temos, né? Nós vamos começando a fazer aqui nesse simpósio, nesse ciclo de estudos para a prevenção ao suicídio. Então, todo tipo de excesso, todo tipo de descuido pode estar nos levando a causar marcas seríssimas. E mesmo que não venhamos a desencarnar por conta disso, mas nós corremos o risco de levar essas marcas para o plano espiritual e até mesmo de reencarnarmos no futuro ainda com essas marcas, porque pela espiritualidade ela curaria isso daí, mas nós, muitas vezes, somos nós que não nos desapegamos desses hábitos e, consequentemente, dessas marcas. O problema é conosco, porque a gente fez gostando, a gente se agrediu achando bom, achando certo, e é isso que dificulta a cura. É isso que faz com que a gente leve para o plano espiritual essas situações. Mas eu queria até ver com vocês uma coisa muito interessante. Já que nós estamos falando em agressão ao nosso corpo, em desvalorização à nossa saúde, o que é saúde para vocês? Ora, eu trouxe um conceito aqui. Saúde é um estágio de completo equilíbrio e bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Olha a complexidade disso e a importância da gente entender isso. O fato de eu estar aqui sem nenhuma doença física não quer dizer que eu esteja com saúde, por esse conceito que eu, inclusive, acho perfeito ele. Eu posso estar com o meu corpo 100% sadio, ou pelo menos perto de 100%, mas eu não estar equilibrado e nem estar me sentindo bem emocionalmente. Isso é muito mais fácil, mais comum do que a gente imagina. Então, esse bem-estar e essa saúde, ela está ligada também à nossa alma, que é o nosso espírito enquanto encarnado. Então, vamos ter em mente uma coisa muito importante. O pensamento é a base de todo o universo. E aquela frase,
se eu não me engano, acho que foi Shakespeare, ou se não foi alguém da época, ele disse, penso, não, foi alguém da Grécia, né? Penso, logo existe. É certo, é. Mas só que entre essa pensar e existir, tem uma outra situação. Porque primeiro a gente pensa, depois a gente sente. Então tem o sentimento. E é esse sentimento que a gente deve focar toda a atenção nessa noite de hoje e no começo desse estudo de valorização à vida e prevenção ao suicídio. E eu foquei, né, aqui nas agressões ao corpo, foquei no fumo, no tabagismo, na bebida, que são duas drogas, também as drogas ilícitas, porque essas drogas infelizmente são lícitas, mas tem a questão da alimentação, a questão da higiene do sono, do desregramento sexual, do desregramento na alimentação. Todos esses excessos causam essas situações. Mas aí eu vou voltar para o que eu primeiro falei aqui. E o nosso equilíbrio? E o equilíbrio dos trabalhadores dessa casa que deram demonstração de equilíbrio porque não se apavoraram, não perderam a calma diante de um problema técnico. E estamos aqui falando. Então, a matriz geradora das emoções e das formas mentais é exatamente o pensamento. E esse pensamento pode sim estar doente. Ele pode estar, né, nós estando em desequilíbrio, nosso pensamento vai ser desequilibrado. E eu quero muito sair daqui, deixar vocês cientes, atentos para as muitas possibilidades de nós nos desequilibrarmos e no nosso pensamento ficar doente, ficar violento, porque esse pensamento violento, muitas vezes a gente não externa, não agride ninguém, nem sequer dá um grito com ninguém, mas a gente está se intoxicando. A gente está deixando ali dentro de nós energias deletérias, energias pesadas. Vai nos matar numa primeira vez? Vai ser um suicídio direto? Não. Mas também poderá ser, ao longo do tempo, a força motriz, ou então a causa de diversas doenças. Por exemplo, quem já ouviu dizer que os problemas estomacais, principalmente gastrites, úlceras, estão ligados ao emocional? Nós sabemos disso, a ciência já comprovou isso. Que a gente acumula dentro de nós raiva, revolta. O que é que vai acontecer? Queimação no estômago. É um dos primeiros sintomas. Só isso? Não. Infarto. Problemas cerebrais, que eu aprendi que era AVC, hoje é AVE. Acidente vascular encefálico. No tempo que eu escutava mais, né? Era acidente vascular cerebral, hoje é AVE. Tá tudo bem, mas se disser AVC, todo mundo sabe o que é. Né? Câncer dos mais diversos tipos, por essa energia que nós vamos acumulando, pode nos levar a esse tipo de situações. Então, o que eu estou dizendo não é para que, se tiver uma raiva, se tiver uma contrariedade, dar um grito, botar para fora. Isso não vai resolver. Isso vai tornar você, além de mal educado, indesejável. As pessoas vão se afastar de você. Aí vocês podem me perguntar, então eu vou fazer o quê? Se eu não posso ficar com isso dentro de mim, e eu não posso botar para fora, o que é que eu vou fazer? Buscar um ponto de equilíbrio. Para que é que nós estamos estudando a doutrina espírita? Por que é que nós estamos vendo, revendo e estudando os exemplos de Jesus? Para agirmos com serenidade, com calma,
Amigos, diante de um problema, se acha que não vai resolver, vou ensinar um jeitinho fácil. Pede assim, ó, é ela que está me provocando. Eu tenho que resolver isso agora. Licença, é só um minuto. Eu vou ali. Eu faço uma oração rápida, mas com fé, com sinceridade. E quando eu voltar, que eu olhar para ela está do mesmo jeito, mas eu vou ver ela menor. Ou seja, o problema vai diminuir? Não. Você que cresceu. A gente cresceu. Por quê? Pela oração que você fez. E é para pedir para Deus resolver o problema? Não, porque o problema é nosso. Você tem que pedir equilíbrio, discernimento e paz naquele momento, e com isso você vai resolver o problema. E o problema diminuiu muito, ele quase que desapareceu, deixou de ser problema, passou a ser um evento trivial, banal, e você vai conseguir resolver. Agora vejam, diante de tudo isso, como é fácil a gente se deparar com essas situações. Meus irmãos, é tão fácil isso, da gente encontrar essas situações, que esse ensinamento da prece, de lembrar de Jesus, tem que ser diuturno, tem que ser o tempo todo, porque senão a gente vai sair se aborrecendo. Isso começa logo de manhã. Aí eu vou vir agora para o aspecto prático, tá certo? Dentro de casa, qual é a família que acorda de manhã 100% propaganda de margarina? Como é a propaganda de margarina? A casa é linda, a mesa super bem posta, super colorida, as flores maravilhosas, as pessoas sorrindo logo às 6 da manhã. Ninguém tem pressa, o cuscuz é lindo, certo? Ninguém tem pressa, todo mundo tomando aquele café da manhã feliz da vida. Então isso aí é a propaganda de margarina. Sem a televisão ligada. Isso, sem a televisão ligada, Nem o telefone também ligado. sem o celular na mão, né? Porque hoje o xixi ficou em segundo plano. A gente vai para o banheiro de manhãzinha e já vai conectando o celular. Aqueles que desconectam, porque eu só durmo com o celular no modo avião, ou então desligado. Mas tem gente que nem desliga. Ah, não pode, tem pais idosos, né? Tem gente trabalhando, tá? Não, tem que deixar ligado. Beleza, eu entendo. Mas a partir do momento que você acorda e que já vai para o banheiro com o celular na mão, alguma coisa está errada, né? Mas vamos voltar à propaganda de margarina. Então aquela família não tem problema nenhum. Então a gente sabe que não existe. Agora, se o mínimo problema, o cuscuz não sair bonito como você disse, né? Aquela fruta linda, maravilhosa, quando você vira do outro lado ela está machucada. A gente vai começando a brigar e vai se estressando com essas coisas, a gente já vai começando a se machucar. É uma autoflagelação logo de manhã, por um motivo mínimo. E se eu já me aborreço logo de manhã com um motivo mínimo, quando eu chegar no trabalho, eu não vou passar 10 minutos sem ter um aborrecimento. E vai ser muito fácil apontar e culpar o colega, ou principalmente culpar o chefe. Mas o problema já veio com você. Então nós temos essa facilidade de deixarmos nos atingir por qualquer coisa. E aí, esse aborrecimento vai gerar uma descarga energética negativa no nosso corpo, que consequentemente vai repassar para o nosso espírito. E eu não preciso estar dependente do álcool, do fumo, eu não preciso pegar um carro ou uma moto e sair desesperado, ou sair fazendo todos os tipos de aberrações dentro do trânsito, para dizer que estou ou arriscando a minha vida desnecessariamente, ou que estou agredindo-me.
lentamente. Essas situações fazem parte do nosso dia. Mas elas não estão ali para nos agredir. Nós que olhamos para ela de forma intolerante. E eu falei aqui a prece e os exemplos de Jesus. E aí eu digo para vocês, olha, para nós espíritas ou para qualquer cristão que pratique a sua crença, seja católica, evangélica, cristã, espírita, né? Agir como Jesus é fácil. Vocês poderiam ver aquelas bolinhas de pensamento quando eu disse isso, foi muito interessante. Eu não vejo não, mas eu estou imaginando só, tá? Não é? Quando eu digo assim que agir como Jesus é fácil, amigos, é fácil sim. Principalmente quando a gente sai daqui. Ou quando a gente vem no trabalho social, a gente já entra aqui agindo como Jesus. E quando a gente sai, a gente passa alguns minutos ou alguns passos fora, a gente age como Jesus. E aí eu vou satisfazer a curiosidade de vocês. O que é difícil? É reagir como Jesus. Porque agir, você vai aqui, você pensa, você se prepara, vai lá, chega na casa espírita, de boa, consegue agir como Jesus. Agora, na hora que alguém, mesmo dentro da casa espírita, lhe contraria, lhe contradiz, ou desativa o microfone do computador, como aconteceu hoje aqui, ninguém sabe quem foi, aí nessa hora você reage como Jesus? Não. Então, agir como ele, em muitas situações, é fácil. Agora, reagir, porque a reação é na hora, é instantâneo. Então, nós temos que buscar o nosso progresso moral, o nosso crescimento espiritual, para aprendermos a reagir como Jesus. Mas, tudo bem, eu concordo. Primeiro vamos treinar a agir. Vamos treinar a agir como Jesus. Vamos treinar a não machucar o nosso próprio corpo. Seja no campo físico, através dos abusos, através das drogas, do álcool, né, que é a droga também, do abuso na alimentação, do desregramento sexual, e tem várias outras que eu não estou lembrando aqui. Mas vamos aprender também a não abusar das nossas emoções, porque do nosso pensamento, consequentemente das emoções, que por via de consequência vai atingir o nosso espírito, o corpo e também o espírito. Então tenhamos calma. Muito lindo, eu achei que hoje foi lida a prece de Francisco de Assis, né? Porque até então, todas as outras vezes que eu vim aqui, era uma outra prece maravilhosa, que era a prece de Cáritas. Mas, vamos somente lembrar as 3 frases aqui, no meio da oração de São Francisco, quando ele disse: fazei que eu seja consolado. Mais console do que seja consolado, mas antes tem que ser consolado. Depois, na sequência exata, ele falou em compreender. Porque a gente vai compreender muito mais fácil se estivermos consolados. Porque se não estivermos consolados, essa compreensão é quase que impossível. E a terceira frase, na sequência imediata, ele diz: amar. Porque eu não vou conseguir amar se eu não estiver consolado e se eu não estiver compreendendo as situações. E Francisco de Assis colocou nessa sequência perfeita: primeiro
eu serei consolado. Aí ele vai aprender a consolar também. Depois ele vai compreender. E ele vai conseguir se fazer compreender. E depois disso ele consegue amar. E se ele conseguir amar, ele, pela lei de ação e reação, que é imutável e infalível, ele vai ser amado. Então vamos nós nos amar. Vamos nos amar. Vamos valorizar esse tesouro temporário que nós recebemos neste corpo. No começo da minha vida profissional, eu tinha 26, 25 anos, trabalhava numa empresa muito grande, tinha um senhor que trabalhava no arquivo, ele tinha já 86 anos, trabalhava todos os dias, já era aposentado, mas não parava de trabalhar. E ele disse que a primeira coisa que ele fazia todos os dias, diante do espelho, era: como você está bonito, bom dia, meu amigo, meu amor, você está tão bem. Ele se beijava. E ele passava o dia todo alegre por conta disso. E era a alegria lá do nosso setor. Né? Ele passava, era aquelas meia parede aqui, o resto era de vida, ele vinha falando com todo mundo, dava chá, fazia assim, tudo. Era a alegria. E olha que ele já tinha 86 anos. Ele deve ter aprendido a valorizar o seu corpo, a valorizar a sua vida. Então, são essas as principais orientações que a gente trouxe e está mostrando para vocês. Os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso espírito. Vamos valorizar, sim, a vida. Mas temos que valorizar a vida do outro. Não percamos tempo. Se alguém está triste ao nosso lado, não vamos perder a oportunidade de perguntar: o que é que tu tem? Quem foi que deixou contigo? O que é que você está precisando? Porque muitas vezes uma pergunta dessa pode realmente salvar aquela pessoa, porque ela vai se sentir valorizada. E aí você fez o que Francisco de Assis disse: você consolou, e você vai fazer com que ela compreenda que aquela situação é passageira, e que ela tem força e ela tem proteção para passar por aquilo, e que ela é amada e que ela também pode amar. Amigos, muitíssimo obrigado, boa noite e muita fé, porque com ela a gente vence tudo e a gente vai valorizar a nossa vida. Fiquem em paz. Nós queremos agradecer ao Tony por esse momento de reflexão. Nós estamos, meus irmãos, vocês que chegaram agora, no nosso segundo ciclo de palestra, Valorização da Vida, Prevenção ao Suicídio. Então, esse ciclo de palestra está acontecendo hoje, dia 22. Já foi trabalhado o primeiro tema, daqui a instantes estaremos trabalhando o segundo. E no próximo sábado, 25, às 14 horas, nós vamos ter mais duas palestras, às 14 e às 15 horas. E esse trabalho aqui na nossa casa, ele culmina com uma mediúnica voltada para o tema trabalhado. Nós sabemos o quanto é difícil, quem é trabalhador de uma casa espírita, quem faz parte de mediúnica, sabe o quanto é difícil a gente fazer um trabalho que, na nossa visão material, é bem pequenininho, mas a gente sabe o quanto ele é importante espiritualmente e quanto mexe com as energias do mundo espiritual. E é por isso que a gente agradece aos nossos irmãos palestrantes
por estarem aqui abordando esse tema, nos alertando e nos fazendo ver, né, como foi colocado aqui, que suicídio não é apenas aquele ato instantâneo. E se a gente for observar, muitos de nós estamos lesando o nosso corpo. Muitos de nós. Então vamos ficar atentos, vamos buscar o nosso equilíbrio, para que assim a gente tenha uma vida espiritual saudável. E antes da gente passar a palavra para o nosso irmão, o Wallace, que vai tratar do segundo tema, vamos ver, né? Mais um videozinho. 40 segundos alguém... A cada 40 segundos alguém tenta suicídio. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, é claro, mas ele acaba matando todos aqueles que ficam vivos. Olhe para você. Preso na sua gaiola emocional, alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar o peso de suas perdas? Quem? Eu respeito a sua dor. Ela é só sua. É a única coisa que você consegue sentir agora. Está sentindo o seu coração batendo? Parece que vai explodir no peito, não é? Está gritando para você parar de ser egocêntrico. Seja lá o que você pretende encontrar depois que você partir, dê uma chance às dúvidas que estão surgindo na sua cabeça agora. Os suicidas não querem se matar. Eles querem matar a sua dor. Existe uma regra na vida que temos que aprender, é que nem sempre podemos ganhar. Algumas vezes nós acertamos, outras erramos feio. É assim. Pode ser que sua namorada termine com você, que a pessoa que você ama não o ame, que você seja demitido, que você perca um membro da sua família. Existe um ponto em sua vida que você vai chegar ao fundo do poço. Justo quando você acredita que nada pode piorar, acaba ficando pior. Você se encontra sozinho, não sabe o que fazer, fica paralisado. Por quê? É esse porquê que pode destruir você. Assim que você começar a se perguntar: por que eu? Por que não os outros? Por que eu? Você perde o mundo. Tentar achar as respostas fazendo as perguntas erradas não é uma boa opção. No fundo você é uma pessoa boa, nunca fez algo ruim. Por que diabos isso está acontecendo com você? A vida não é justa, a vida é dura. Aceite. A vida não pode ser sempre legal. Você precisa aceitar esses momentos ruins, pois assim que você perceber que aqueles momentos ruins são apenas parte da vida, como qualquer outra coisa, você será capaz de batalhar novamente. Você será capaz de se levantar novamente e lidar com a sua vida. Pergunte-se o porquê. Mas esse porquê é um bom porquê. Esse é o porquê. Por que estou fazendo isso? Por que estou fracassando? Por que estou me colocando nessa situação? É porque você tem um sonho. É porque você quer realizar um sonho. É porque você tem objetivos e quer alcançá-los. E quanto mais você pensar naqueles objetivos iniciais, mais fácil será para você se levantar e seguir em frente, seguir adiante, para virar o rosto na tempestade e dizer: ok, pode ser difícil, pode ser frio, pode ser doloroso, pode ser estressante, pode não haver nenhuma pessoa que acredite em mim, mas eu acredito em mim mesmo. Realmente você talvez não deveria ter passado pelo que passou,
Mas no futuro você verá o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Existe algo muito melhor para você lá no futuro, mas ele só vem para você se você se levantar e trabalhar em si mesmo todos os dias. Olhe para o céu, todos aqueles que já foram, que não se deram mais uma chance, e outra e mais uma, quantas forem necessárias. Encare a ferida e diga: pronto, estou aqui, pegue tudo, me destrua, porque eu não farei isso comigo mesmo, não vou me entregar, vou voltar mais forte, melhor, mais esperto, pronto para agarrar aquela oportunidade. Mostre suas cicatrizes com orgulho, pois a vida vai deixar muitas cicatrizes em você. E depende de nós ter a certeza que aquelas cicatrizes valem realmente alguma coisa. Depende só de nós ter a certeza de que aquelas cicatrizes nos lembram as experiências vividas. E essas experiências são as coisas que criam a vida. Só peço coragem para os seguros, força para os pobres, sensatez para os encargos, para os suicidas. Uma pequena vírgula, para que continuem a escrever a história, mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Não podemos virar o rosto e fingir que são apenas números. Se você quer ajudar de alguma forma, alguém que você talvez nem saiba que tenha pensamentos negativos, compartilhe esse vídeo. Uma simples ação pode causar uma grande transformação. Fique em paz. Até o próximo vídeo. Bom, então, para dar continuidade, nós vamos convidar o Wallace, que vai proferir a palestra com o tema As instituições sociais em favor da vida, a providência divina atuando através do homem. Boa noite a todos. Estou um pouquinho afastado aqui, já tirar a máscara, tá? Gostaria de agradecer à instituição, a pessoa da Eliane e de todos que fazem aqui acontecer esse evento, um evento ímpar no cenário que nós estamos tentando compreender como lidar com ele, um cenário ainda um tanto quanto caótico em relação à administração particular das suas emoções. E hoje a gente vem aí dar seguimento a esse segundo ciclo aí de palestras, valorização da vida, onde o tema central é prevenção ao suicídio, onde hoje também nós vamos abordar aí sobre a influência da providência divina na atuação do homem dentro do contexto das instituições sociais que regem a sociedade planetária, mas num viés bem particular, um viés onde nós temos a intenção de meditar a respeito de como eu posso, em cima de tudo isso que nós estamos recebendo da vida hoje, a informação que faz com que nós queiramos melhorar de alguma forma, mas muitas vezes a gente não saiba como, a intenção é de meditarmos como nós prosperarmos em cima de tudo isso que a vida vem nos fornecendo. Porque se vocês e eu sentimos de alguma forma a providência divina atuando em nossas vidas por sermos espíritas, isso já é um ponto de interseção muito importante para nós. Porque antes de sermos espíritas, antes de buscarmos a ideia de imortalidade, a gente ficava para e passo tentando compreender os acontecimentos sem chegarmos a resoluções. A partir do momento que vocês e eu adentramos a uma novidade que nos encanta, chamada doutrina dos espíritos, onde lá existe também uma ideia central, que na verdade é uma lei chamada de reencarnação, tudo parece que se clarifica. Parece que tudo melhora a forma de sentirmos essa providência divina atuando em nossas vidas, atuando nas instituições, atuando
na evolução do planeta Terra, nas mudanças de ciclo das quais nós temos que passar. O planeta está passando por um ciclo e nós por diversos ciclos também. Vocês e eu, ao terminarmos um ciclo anual, começamos um novo ciclo. Isso a gente costuma de chamar de aniversário. O meu aniversário, o aniversário de vocês é uma mudança de ciclo. Então nós estamos passando por mudanças de ciclo, agora aniversariando o planeta. E provas e expiações para a regeneração, onde forçosamente os casos e acontecimentos de negação da realidade, que muitas vezes nos levam a estados depressivos e consequentemente a suicídios, serão cada dia menores, porque vocês e eu sentiremos essa providência divina atuando nos acontecimentos da minha vida, sem nos rasurar ou roubar o alvitre, a livre escolha, o livre arbítrio, que faz com que vocês e eu criemos probabilidades de acontecimentos em nossa jornada. Se não existisse o livre-arbítrio, aí essa providência divina, que seria o determinismo divino, atuaria inequivocamente, como atua também nos animais e nos reinos mais primitivos. Só que a partir do momento que vocês e eu despertamos para o senso de justiça, a razão, o desejo, aí vocês e eu também conquistamos essa livre escolha. E é a partir dela que vocês e eu decidimos se queremos passar por privações ou não. Todos estamos vivendo em um mundo onde é um mundo de provas e expiações. E notadamente, no mundo de provas e expiações, vocês e eu vamos passar por desafios. Desafios que farão com que vocês e eu, encarnados e desencarnados, porque os desencarnados também estão vivendo num mundo de provas e expiações, muito embora numa frequência diferente da nossa, esses desafios forçosamente nos levarão a conquistas, se assim a gente desejar. Compreendamos, meus irmãos e amigos, que se no mundo de provas e expiações ainda estamos vivendo a par do egocentrismo, esses casos que nós vemos a todo instante com os comentários dentro de um contexto, seja espírita, religiosamente ou não, do que estamos tratando a respeito do suicídio, esses casos, eles são mais voltados para a intimidade, onde nós falamos sobre a negação da realidade, a intimidade do ser, do que as pressões do cotidiano. Quando observamos Ivone do Amaral Pereira trazendo-nos aquela belíssima obra sobre Memórias de um Suicida, mostrando-nos o não ser da criatura humana quando está naquele processo de reajuste das suas emoções no mundo dos espíritos, percebemos os conflitos que a criatura humana, agora na condição apenas de perispírito, levou consigo para aquela realidade. Só que tudo começa na intimidade do ser. O grande problema de todos nós, dentro dessa perspectiva, meus amigos e irmãos, é que quando os acontecimentos nos envolvem, geralmente nós terceirizamos a culpa. A gente jamais assume a nossa cota de responsabilidades. Para esse amigo que muitas vezes está num estado depressivo e muitas dessas situações que o acometeram, ele buscou invariavelmente, a visão externa se faz imprescindível, como no caso relatado no vídeo anterior. Se ao percebermos algo passando com o nosso semelhante, onde ele está naquele estado, rapidamente tentamos buscar uma intervenção para que essa providência divina, atuando sobre você, possa abrir e clarificar os olhos daquele que naquele momento está no estado de negação da realidade. Então isso é o que a gente vê através da doutrina dos Espíritos, num contexto bem amplo, bem genérico. Muito embora os casos
e cada caso reclame uma apreciação totalmente diferente, por estarmos em ritmos diferentes. Não tem como vocês e eu estarmos num ritmo igual, porque cada um tem sua forma de vibrar, de tensionar a sua vibração. Então, despertar de consciência e valor, ou valores, para cada um de vocês como para mim, vai estar também invariavelmente ligado à condição de ritmo que eu tenho para despertar para os valores e para a realidade. Então não queiramos muitas vezes forçar que aquele que está naquela condição, ele desperte para a fé, para a bonança, para o equilíbrio, para a lucidez de uma hora para outra. É um trabalho que tem que ser realizado com paciência, disciplina, respeito. Quando a gente observa o Evangelho falar sobre suicídio e loucura, colocando numa conotação de que o suicida, ele entra num contexto de covardia moral, está relatando ali Allan Kardec, de forma metafórica, o esquecimento ou a falta de coragem, muitas vezes, de superar os desafios, o esquecimento dos seus potenciais, das suas virtudes, o esquecimento da sua força, e entra num contexto de covardia moral, porque ele simplesmente se entrega ao não ser, à negação da realidade. Mas isso não quer dizer que ele seja um covarde de forma geral. Não. Naquele exato momento, no espaço e no tempo, aquele espírito está passando por uma frustração qualquer que seja e se entrega a esse processo pelo acúmulo, muitas vezes também, de seus processos frustrantes. Diz um filósofo chamado Mark Goldberg que envelhecer é a arte de administrarmos nossas frustrações. Fala de forma fatalista que todos nós vamos ser frustrados. Mas vivendo no mundo de provas e expiações, naturalmente nós vamos passar por mais dissabores do que sabores. Porque se assim não fosse, a gente estaria aqui no mar de rosas, estaríamos aqui num planeta feliz. É importante que diante dos desafios, sejam eles ainda num contexto de sabor, a gente possa passar por eles com sabedoria. E essas frustrações são resultantes muitas vezes das privações que nós buscamos pela livre escolha. Ah, mas eu não escolhi não ter condições financeiras, simplesmente eu nasci numa família que não tem. Então hoje, pelo conhecimento espírita, nós observamos que as escolhas não são feitas unicamente aqui, mas também lá. A gente aponta para cima assim para ser bem otimista, como dizia o Chaves. O Chaves dizia que a gente pode ter vindo de lá. Podemos ter feito as escolhas lá. Antes de sermos espíritas, como falamos no início, a gente ficava a bater cabeça. Ah, por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Por que isso que eu não tenho condições? E fulano tem. Como questionou um colega no grupo de estudo espírita, o que é que eu tenho a ver com a dificuldade do nosso país, já que eu pago minhas contas em dia, vivo minha vida tranquila, mas de repente vem a enxurrada de oscilações econômicas, eu passo por dificuldades. O que é que eu tenho a ver com isso? Aí a gente lembra aquela velha lei preconizada pela doutrina dos espíritos para explicar as contingências da vida do homem, chamada de causa e efeito, que vem nos mostrar que as causas e efeitos podem ser individuais e coletivas. E essas coletivas dizem respeito a situações cíclicas do planeta, da nação, da região que a gente vive, das nossas escolhas aos governantes, da nossa forma de desbravar e conquistar a nossa nação no passado, o nosso Brasil. Como foi que a gente conquistou e colonizou o Brasil? Da forma como a gente colonizou, os reflexos vêm hoje. Então, não podemos nos fazer agora de advogado e botar a culpa na providência divina que atuou no homem de forma equivocada. Pelo contrário, nós atuamos com a providência divina, nós de forma equivocada, não a providência divina. Então, os mecanismos sociais que regem a sociedade hoje, construídas por nós, são reflexo ainda da nossa pouca capacidade de fazer um mundo melhor. Mas as mentes sãs
que hoje vivem no planeta, missionárias que são para a evolução consciencial, econômica, social, material como um todo do nosso planeta, estão aí lutando para que o nosso planeta se torne um planeta melhor, tanto em sua biologia ou biodiversidades, como também socialmente. Mas enquanto que a incúria de outra parte da sociedade ainda busca egocentricamente somente o que é melhor para si, a expensas da degradação social, degradação também ambiental e por aí vai. Mas cabe a cada um de nós que já acordamos um pouco para a realidade do Espírito, fazermos a diferença no meio onde nós estivermos, para que essa providência divina atue sobre nós da forma como se espera que nós deixemos que ela atue em nós. Quando a gente vai trabalhar na doutrina dos Espíritos, a exemplo, ou em qualquer obra social, ou em qualquer obra caritativa, a gente geralmente faz uma prece e pede a Deus que tome-nos como instrumento dos vossos desígnios, para que eles possam atuar sobre nós em meio à necessidade que ali se apresenta. Então nós podemos levar isso para o dia a dia, pedir a Deus em oração que proteja-nos durante o dia e que possa se utilizar de nós como instrumentos dóceis às necessidades da espiritualidade maior, em prol da sociedade, em prol do meu ambiente de trabalho, em prol do meu ambiente do lar, em prol do caminho por onde eu vou percursar ou transitar, para que eu possa ser ali, não um grão em si, mas eu possa ser uma semente que pode fazer com que floresça mais tarde novas também sementes. Todos nós, meus irmãos e amigos, somos uma rede de luz, se assim quisermos, e amor. Basta a gente abrir os nossos corações para fazer com que a sociedade, de uma forma geral, possa também sentir a presença de todos aqueles que querem a diferença da sociedade. Não a indiferença, mas a diferença da sociedade, a mudança da sociedade. E assim, a providência divina, que espera de nós instrumentos melhores, captando a nossa condição hoje, pode se utilizar melhormente das nossas forças físicas. Uma vez, um amigo espiritual disse numa reunião mediúnica: nós precisamos muito de vocês, falando de forma abrangente, de vocês espíritas, de vocês que se designam ao serviço do bem, porque sem vocês como poderemos atuar? Vamos agora abranger a providência divina, precisando do homem para melhorar a sociedade. Porque se fosse assim, se não fosse assim, teriam que os espíritos virem numa quantidade de espíritos missionários, numa quantidade incomensurável, para reencarnar e fazer com que a sociedade tivesse um up, um boom, uma mudança repentina. Mas não pode ser assim. Por quê? Porque tem que haver o interesse de todos nós que aqui estamos ainda, na nossa condição ainda, muitas delas paupérrimas, de despertar de consciência, para acordarmos e ter o mérito dessa mudança social. Porque se fosse todo time de futebol igual àqueles melhores times europeus, não tinha graça nenhuma. Tem que ter um time bom, tem que ter um time mais ou menos, tem que ter um time ruim, que é para haver equanimidade, para que possam se equalizar, para que possa haver competitividade. E depois esses times bons poderem influenciar os outros que não são tão bons. Como hoje a gente vê, para quem gosta do futebol, o nosso Brasil foi um celeiro de exportação. E hoje o mundo todo tem grandes atletas por aí, pela influência que os outros também exerceram, e em outros esportes também. Então assim são os missionários, eles vêm um aqui, outro ali, vão influenciando, e com pouco a sociedade vai melhorando. E a providência divina vai tendo a condição de atuar melhormente sobre todos nós. Mas vocês e eu, para conseguirmos um estado desse, é necessário fazermos uma simples tarefa,
mergulhar na intimidade e ver o que precisa mudar. Porque não importa quem vocês e eu fomos ontem, o que importa é o que resta de nós ainda, daquele homem velho ou mulher velha, aquele espírito velho, no hoje, para que hoje eu possa, conhecendo as minhas fragilidades, melhorar, disciplinar ainda o que eu preciso disciplinar. As prisões de 100 graus que eu me entrego muitas vezes, que são os meus desequilíbrios emocionais, que me levam a essas estações do não ser, da negação da realidade, pela depressão, pela privação que não soube lidar, e que muitas delas também desabam nas vias do suicídio. Esses estados de consciência, levados por essas prisões que eu busquei involuntariamente, precisam ser saneados. Eu preciso domesticar as minhas emoções em desalinho, os meus estados de oscilações emocionais. Ah, mas eu não consigo sozinho. Então busque ajuda. Ajuda espiritual, ajuda da alopatia, qualquer que seja a ajuda, mas temos que buscar, para não perdermos tempo no passatempo, nem criarmos processos antagônicos com o semelhante, desnecessariamente. Como disse uma amiga espírita, hoje a bipolaridade é tão comum, e parece que é comum mesmo. Até quem não é bipolar, diagnosticado pelo profissional da medicina, ele se acha muitas vezes bipolar porque muda de humor constantemente. Mas ele muitas vezes nem é bipolar, ele está num estado de má administração das suas emoções. E esse estado enfermiço psicológico da bipolaridade pode ser trabalhado, desenvolvido também com um equilíbrio das suas emoções. Basta a assistência medicamentosa devida, como também, se formos espíritas, assistência espiritual, como a gente gosta de buscar nos nossos tratamentos espirituais, assistência do espírito, porque não há enfermidades, existem enfermos. Nós somos enfermos da alma. Quando Chico Xavier perguntou quem era um criminoso para Emmanuel simplesmente disse: somos todos nós que fomos descobertos. Quando você se autodescobre como um criminoso, aquele que cometeu delitos no pretérito, você pede para se ressarcir com a lei, as leis morais, a lei de Deus. E por isso nós estamos aqui trazendo nossa cota de enfermidades. Como citamos um exemplo há algum tempo atrás aqui mesmo. O perispírito ulcerado, maculado, cheio de nódoas, de um pretérito muitas vezes mal vivido e delituoso, vem nessa atual existência e toma um corpo novo, zerado, em folha. É como uma roupa que está limpinha nesse corpo e vem qualquer um de nós sujos, de um dia de luta, de ter mexido com poeira, jogado bola, feito qualquer coisa, todo sujo, e veste essa roupa limpinha sem tomar um banho. O que vai acontecer com a roupa? Vai ficar suja. É a mesma coisa que acontece, o perispírito vem sujo, veste um corpo novinho, aí a sujidade do perispírito passa para o corpo, e aí aparecem os processos de enfermidade. Não existe enfermidade, mas sim enfermos. E essas enfermidades da alma se repercutem muitas vezes nesses processos que nós estamos aqui tratando, que faz parte do segundo ciclo de palestras, valorização da vida, prevenção ao suicídio. Essas enfermidades neuropsíquicas que vêm bater aqui hoje forte conosco, é por isso que muitas vezes a gente diz: eu não sei porque eu ainda sou assim. Como uma senhora chegou para mim uma vez num centro espírita, saindo do trabalho, ela disse: meu filho, por que é que eu erro tanto? Eu disse: eu vou lá saber. Ela disse: mas é porque você estava conversando ali sobre um negócio, falando sobre as quedas morais no estudo que ele estava falando. E aí ela disse: mas então vamos tentar entender. A senhora erra muito, como eu erro muito, por uma simples razão. A gente passou milênios errando. Aí criamos maus hábitos. Desses maus hábitos, rotineiramente vivenciados, criamos viciações comportamentais. E aí, na atual existência, a gente se depara com um vício desse, ou aquele outro.
E não é num dia para o outro que você vai vencer seus vícios em errar, em cometer esse tipo de atitude. Mas uma vez você acordando para o que é certo e o que é errado, você tem mais responsabilidades. Seu livre-arbítrio agora estará pautado sobre uma regra maior, a responsabilidade dos seus atos. Porque você sabe o que é certo e o que é errado, moralmente falando, dentro do contexto cultural que viva ou não. Então, se a gente erra muito ainda hoje, é porque ainda somos viciados em errar naquele contexto ou em outro contexto. E a negação da realidade que a gente falou desde o princípio, muitas vezes é levada, motivada por uma queda moral. E a queda moral, como ela perguntou também a respeito disso naquele exato momento, que diz respeito até isso que nós estamos tratando hoje, vale recordar, faz parte de um processo no qual o ser que está ali, atingindo seus objetivos da atual existência, sempre em ascensão, acomete aquele espírito, aquele ser encarnado, algum processo de dor, privação tão severa que ele nega a realidade e ele desiste muitas vezes de tudo, vinha numa crescente, mas sofreu algo dramático de tal forma, de tal monta, que desiste, aí queda moralmente, entrega-se ao suicídio muitas vezes, entrega-se à depressão profunda e vem ajudas e mais ajudas para tentarem reverter aquele quadro, entrega-se a alguma enfermidade do corpo, atraída pela dor, pelo sofrimento, enfim. A queda moral consiste em estarmos crescendo e de repente criamos um vetor de queda. E aí quedamos e para retornar, vamos ter que superar todo aquele processo novamente. E daí, uma existência, 2, 3, até mais, serão necessárias para corrigir apenas aquele ato, como disse Chico Xavier, relacionado aos atos impensados da vida do homem. Que um ato impensado de 1 segundo pode gerar comprometimentos em 2, 3 ou mais existências corpóreas. E aí a gente percebe a nossa condição de artífices, de produtores e promotores dos nossos próprios acontecimentos. E aí a gente percebe que nós temos a obrigação de uma vez, conhecendo os nossos potenciais e as nossas fragilidades, trabalharmos em prol de corrigi-las pelo processo simples da educação, como recorda Allan Kardec lá na Gênese, quando ele batia um papo ainda com o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Batia um papo com um repórter a respeito da educação e ele falou que a educação é a arte de formar o homem, de fazer nele eclodir seus germes de virtudes e se corrigirem suas falhas, suas fraquezas. Então você pega seus vícios e permite que suas virtudes sejam elas que irão educar seus vícios. Mas para isso é necessário um mergulho na intimidade. Adentrarmos o fórum íntimo. Fazermos aquele alto mergulho como recomenda Joana de Ângeles na sua obra psicológica. Sem ele, sem o autoconhecimento, não vai valer de nada a nossa existência corpórea. Por isso que passamos por uma dor aqui, muitas vezes, por um sucesso ali. Para que a gente possa pesar e saber como eu me saí em um e como eu me saí no outro. Mas geralmente, vocês e eu só vamos nos conhecer nas horas mais difíceis, nas horas onde eu passar pela prova, pela dor, pela dificuldade. É ali que eu vou saber se eu vou ter a habilidade de superar desafios. Se eu ali perder, eu já não estou preparado ainda. Às vezes a gente pede tanta coisa, Deus me dê isso, me dê aquilo, me dê um nome maravilhoso, uma mulher linda, me dê isso, me dê aquilo. A gente pede aí, eu acho que o anjo da guarda a gente fica olhando essa criatura que é tanta coisa ao mesmo tempo. Aí vai muitas vezes a providência divina lhe concede algumas daquelas coisas que você pediu. E aí você vai ser testado com aquilo. Mas se não der certo, aí você só vai ter outra chance, sabe lá quando. Então é importante dar tempo ao tempo. Eu tenho uma parente, sou baiana, ela também. Ela vivia mudando de namorado. Aí passou um tempo, ela ligou para mim. Ah, mas eu queria tentar arrumar um namorado. Se você está com um namorado no dia desse,
Essa mas não deu certo, eu queria arrumar outros. Para que outro? Tenha calma, vá viver, vá correr atrás dos seus estudos, suas coisas. Ah, mas eu queria. Mas olha, porque eu não sei viver assim sem ter um namorado. Eu disse, por que isso tudo? Sabe, porque minhas amigas todas têm. Eu disse, então quer dizer que se suas amigas têm namorados, todas têm, você precisa ter também? Preciso, tem que ter. A resposta está certa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste nós dois aqui. Tente passar um mês sem namorado, só observando como é o namoro das suas amigas nas suas redes sociais. Aí depois você conversa com elas para saber como é a relação delas. Aí ela fez isso. Depois de um tempo ela me ligou e disse, olha, eu acho melhor ficar sem namorado por um tempo. Eu disse, por quê? Sabe, porque eu fui observando e via que aquilo era muita mentirinha naquelas redes sociais, muito sorrisinho, muita coisa. Eles, não é aquela coisa que vivia. Eu disse, pois é, então tenha paciência, deixa acontecer. Quando acontecer, vai acontecer sem você ter forçado. Aí ela, pois tá bom, vou fazer isso, vou fazer. Não durou nem uma semana com um outro namorado. Certo? Então, cada um com seu cada qual, né? Aí até hoje vem assim, buscando, tentando, encontrando, até achar aquele que ela julgará ser a sua alma gêmea. Por enquanto ainda é alma gêmea, depois será a sua alma gêmea. Né? Mas todos nós somos esses, imediatistas, de uma forma ou de outra. Esse exemplo é nesse contexto da amorosidade. A carência pela amorosidade de Chico Xavier, que muitos de nós que hoje clamamos por amor, fomos muito amados no passado e não valorizamos. Aí hoje a gente quer ser amado de todo jeito. O sem terra de hoje foi aquele que teve muita terra, também não valorizou. Aquele que teve uma beleza estupenda, hoje vem desprovido muitas vezes pelos padrões de beleza atual, dessa beleza que a gente tanto quer ter. Enfim, a doutrina nos ensina tudo isso. Mas imediatistas que somos no contexto geral, amplo, na academia do ser, a gente sempre quer de forma imediata tudo. Aquela realização de sem miojo instantânea. Quem não quer ser realizado de um dia para outro? Mas não nos esqueçamos de uma condição nossa em particular. Nós vamos desencarnar e não sabemos o dia. E nós, desencarnando sem saber o dia, a gente não vai ficar aqui mais. Por que querer viver a matéria tão assiduamente quando não somos daqui? Vocês vão para um hotel? Vocês vão morar no hotel? Quem vai aguentar pagar para morar no hotel? Nós somos muito milionários. Não é de lá, você é de cá. Então nós somos do espírito. A felicidade não é desse mundo material, é do mundo espiritual. Para viver a felicidade não precisamos desencarnar, mas viver o espírito na matéria. Se vocês são imediatistas como eu ainda sou, em vários aspectos da natureza humana, eu preciso contemplar agora a natureza espiritual, não mais a material. Só assim eu vou deixar de ser também ansioso por natureza. Perceberam como hoje, depois de uma pandemia, os casos de ansiedade explodiram? Porque nós ficamos trancafiados um tempo dentro de casa, sem a condição de ir e vir como tínhamos antes, e ainda hoje os reflexos são o uso das máscaras, mas a máscara principal que a gente precisa torcer para ela cair, não é essa física, é a máscara que a gente criou ante uma sociedade, dificultando a providência divina de atuar sobre nós para melhorarmos as instituições sociais. A máscara ainda da ignorância. Essa precisa cair. E uma vez nós percebendo que somos ignorantes e precisamos aprender como melhorar e valorizar a vida, como tema, o subtema desse trabalho que está sendo desenvolvido pelo NAIS, a gente vai valorizar mais tudo que a gente tem. Porque o que vocês têm e eu tenho é o estritamente necessário para o nosso progresso. Só que, quando vocês vão reencarnar, como eu, quando reencarnei, ou quando formos reencarnar mais uma vez, vai vir lá um compêndio de informações, um monte de diretrizes, é um contrato. Ou vocês pensam que não assinaram contrato para vir para cá? Assinaram. E quando a gente voltar para lá, parece aqueles contratos de compra de imóveis. Um monte de folha. E lá embaixo tem sua assinatura, sua rúbrica, ou por extenso, né? Como é que gosta? Está lá. Quando a gente voltar, aí os amigos da espiritualidade vão nos receber de braços abertos. E aí, como é que foi a existência? Ah, foi bacana e tal. Vamos ver aqui o que você fez. Aí vai dar vontade de morrer de novo, né? Porque ainda vai perceber que não fez quase nada daquilo que a gente fez lá. Hoje está sendo. Enfim.
Mas saber tudo isso pela doutrina espírita é maravilhoso, porque a gente começa a viver melhor. A gente começa a dizer menos não para a vida. Porque para o universo acreditar em nós, depositar confiança em nós, é necessário também que a gente faça isso com ele. Deposite confiança no universo. Ou vice-versa, para ele trabalhar ao nosso favor, a gente precisa trabalhar ao favor do universo. Para vocês terem algo de bom e eu da vida, é necessário que vocês deem algo de bom e eu também a vida. É uma troca, causa e efeito. Então, para hoje, a gente valorizar melhormente a vida, se preparar para a providência divina atuar sobre nós, é importante que nós façamos algo pela vida, pela providência divina, que a gente possa ver um animalzinho ali sofrendo, dar uma ajuda a ele, uma criatura que está ali pedindo algo a nós. Se a gente não tiver nada de material, faça uma prece. Alguém dentro do lar pedindo o seu apoio, o seu amparo. Faça algo dentro do lar. É a nossa sala de aula dentro da escola da vida. É o lar, é a sala de aula. Façamos algo em prol da união familiar. Façamos algo, todos nós, em prol do amor. Porque só assim a gente vai entender a dor do outro. E quando a gente entender a dor do outro, vai ver que a nossa não é nada. Uma dor maior sempre sufoca uma dor menor. Você faz ver-nos como somos egoístas ainda. Mas se vocês e eu não tiverem passado, eu passei, mas eu acho que vocês também, aquele bate-papo bem lúgubre, triste e quase fúnebre, falando sobre dor. Ai, menina, estou com a dor. Aqui tem uma semana que eu também. Aí conversa. Daqui a pouco está quase enterrando os dois já. Porque nós estamos passando ainda por esse processo. Muitas vezes a gente leva até em brincadeira as dores que a gente passa, mas outros não, outros levam a sério. Mas o seu pé de galinha não é tão doloroso quanto o meu. E aí vai. Mas a gente tem que começar a mudar esse pensamento doloroso. De sofrimento a gente muda para treinamento. Quem sabe? Só assim a gente não vai passar pelo processo de enfermidade de forma mais sorridente, porque as dores que a gente passa nessa atual existência pelos processos enfermeiros das mais variadas formas, que estivermos porventura sofrendo, são as nossas professoras, os nossos professores, os nossos preceptores. Todas essas dores, todos esses momentos são momentos de educação para o espírito. Não tem um que não seja. Então que a gente valorize cada instante de ter e de não ter. Porque se a gente não crescer tendo, a gente vai crescer de todo jeito não tendo. Pela privação, a gente vai valorizar quando tem. Inconscientemente que seja, a gente vai entender que é necessário valorizar. Por isso que esse tema é tão maravilhoso, valorização da vida. Porque vocês e eu vamos valorizar mais os nossos potenciais, as vidas. Vamos escutar, como disse lá Rui Barbosa, o sábio, mas vamos escutar mais aquele que ama, porque o amor, ele abre as fronteiras da alma para tudo, para todos os processos. Jesus, o grande desbravador, o grande engenheiro de consciências, o grande psicólogo, pedagogo, todas as profissões tinham um mestre na sua psicologia espiritual. Ele é o nosso foco, ele é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Devemos consagrar nossa vida a serviço do Senhor, da forma que a gente conseguir. Mas eu não vou conseguir todos os dias fazer tudo que o Senhor pede. Tente fazer cada coisa de cada vez. E essa fé que não pode ser imposta como a verdade, como a felicidade, como o ideal, porque são conquistas particulares, são subjetivas, pode contagiar o semelhante. E esse contágio faz com que, diferentemente do Covid, nos derrube as máscaras, nos mostre o olhar e o sorriso de podermos ser úteis à vida, à providência divina. Vocês e eu, depois que passamos a usar máscaras, começamos a sorrir mais pelos olhos, não foi? Todos estamos sorrindo mais pelos olhos. Teve um dia que teve um colega que estava sorrindo muito para dentro. Mas se solta, quando ele se soltou não dá para ver o sorriso, mas os olhos ficaram cheios de lágrimas tanto rir. Nós agora precisamos sorrir mais
espontaneamente de tudo. Porque o sorriso é maravilhoso. Mas minha mãe, que perdeu um pivô, disse: ainda bem que estamos na fase das máscaras. Porque ninguém vai ver meu sorriso quebrado. Mas já vai para o dentista. Todos estamos numa fase maravilhosa. Por mais que estejamos passando por dores. Por que a fase maravilhosa? Porque é a fase que eu acordei para a vida, para os valores da vida. Hoje é a melhor existência de vocês e a minha também, porque a gente acordou. Por mais que muitas vezes nós nos assemelhemos àqueles que acordam e ficam com a cama nas costas, com preguiça de levantar. Mas acordamos. Se a gente acordou, que a gente possa aí começar mais uma existência. Ah, mas eu já tenho 50, 60, 70 anos, eu vou começar. Claro, independe da cronologia. Se acordou para a existência, acordou para a vida, valorize a vida. Seja um ponto de intercessão para a providência divina. Cresça e apareça para Deus. Não para a sociedade. Para a sociedade seja ali, no subúrbio. Seja ali no anonimato. Aquele que serve com humildade e com amor. Podemos ser grandes, mas para sermos grandes devemos nos converter em servos de todos, disse Jesus. Grandes na grandeza da alma e não da matéria. Que maravilha sermos espíritas, que maravilha sermos cristãos, que maravilha sermos reencarnacionistas, porque hoje a gente pode dizer de si para consigo: eu estou melhorando a passo de tartaruga, mas estou. Ruim é se eu estivesse de braço cruzado, não querendo fazer nada por mim, nem pelo meu semelhante. Então que assim seja para nós, que seja feita a vontade de Deus, e que tudo sendo possível aquele que crê, como disse Jesus, que a gente creia, mas que a gente creia com sabedoria, que a gente creia com fé, com disciplina, no arroubo da alma, que a gente busque dizer de si para consigo e também para o Senhor: estou aqui, faz de mim o teu instrumento, e que eu possa servir a providência divina em teu nome e a sociedade como gostaria que ela me servisse, e a providência também a mim. E que Jesus ilumine a todos pelas horas que são, pelo projeto que foi desenvolvido para todo esse mês, na grata satisfação de estarmos aqui juntos, batendo esse papo com encarnados e desencarnados, na certeza também de que aqueles que estão acompanhando online sejam agraciados pelas bênçãos do Mestre em seus lares, em suas vidas, pela espiritualidade que trabalha aqui nessa instituição e todas aquelas que servem ao bem maior, em nome do Senhor. Muito grato, muita paz a todos, mais uma vez, possamos nos encontrar tão logo em breve e sem as máscaras. Que assim seja. Bom, pessoal, a gente só tem a agradecer ao nosso irmão Wallace por esse momento de reflexão, né, que nós possamos cada vez mais compreender a dinâmica da vida e o processo que estamos vivendo nela. Né? Sempre que a espiritualidade nos diz: você assinou um contrato lá, meu Deus, será que foi verdade mesmo, hein? Será que eu disse que eu tinha condições de assumir tudo isso? É que às vezes a gente fica assim, vendo que está muito pesado, né? Mas se a gente aceitou, é porque estamos preparados. Então não vamos desistir. Vamos sempre agradecer, pedir fortalecimento a Deus, a espiritualidade amiga, para que a gente continue. Né? E como foi exibido no primeiro vídeo, fique. Apesar de todas as dificuldades, fique. Porque esse aqui é o nosso momento. Que a gente possa se possibilitar de viver cada instante, seja ele de alegria, seja ele de dor, agradecendo sempre. Então a gente vai dar continuidade, vamos fazer aqui, colocar uma musiquinha. Tá
de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Estamos chegando ao final do nosso primeiro guia, mas eu vou convidar a Betânia para fazer a oração final, a oração Maria passa na frente, mas a gente vai fazer o passe coletivo, tá certo? Então, depois da oração, vai ter uma outra musiquinha e o passe coletivo. Oração, Maria passa na frente. Maria passa na frente, vai abrindo estradas e abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tem poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com ódio, rancores, mágoas e maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter chamado e pedido tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Que assim seja. Quanta luz desse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nós.
meus irmãos, fechem os olhos e em silêncio peça a proteção de Deus, de Jesus, do seu anjo da guarda. Nesse momento, respire profundo e pausadamente, libertando-se dos pensamentos do dia a dia, concentrando-se e meditando na intenção espiritual do seu refazimento. Iniciemos o passe orando com Jesus, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Nesse momento, peça a Jesus e à espiritualidade superior que lhe ajude no processo de refazimento espiritual. Deus, meu Pai, retira da minha mente e do meu coração todos os pensamentos e sentimentos negativos, inferiores e menos dignos. Que eles se desprendam da minha mente e do meu coração, um a um, libertando-me deles para sempre. Que todas as enfermidades alojadas no meu corpo e na minha alma possam receber a poderosa influência curativa da espiritualidade superior para iniciar o processo de tratamento e cura segundo a vontade de Jesus e conforme meu merecimento. Que eu possa receber através dos irmãos espirituais e com as bênçãos e a luz do Cristo Jesus, a energia luminosa e curativa do Divino. E nesse momento, luminosamente, banhando todo o meu envoltório espiritual e físico, trazendo um efeito curativo e regenerativo para todo o meu ser. Te agradeço por tudo, Senhor, e rogo sua presença em todos os momentos da minha vida. Que assim seja. A Eliane vai distribuir a água. Nós agradecemos a todos vocês, agradecemos a Deus primeiramente e a todos que colaboram com nossa pequenina tarefa em nome de Jesus. Nossa gratidão aos dois palestrantes, nossa gratidão a Adalto, que está chegando e a gente já está começando a explorar um pouquinho. E se acostume, porque é só o começo. Né? E que estejamos abertos para ouvir, para refletir, para levar essa mensagem àqueles que necessitam. Muita luz, muita paz e tenham todos uma boa noite, um maravilhoso retorno para os seus lares. Que assim